É muito interessante porque nós não temos o costume de compreender a luxúria como um pecado relacionado a esses exageros. Normalmente nós relacionamos apenas a questão sexual, os pecados relacionados aos exageros e aos desequilíbrios sexuais. Então eu fui pesquisar, nunca tinha visto esse significado, né? E de fato na raiz a palavra luxúria, ela diz respeito, na verdade, a todos os desequilíbrios relacionados à vontade. Então, quando nós buscamos saciar os desejos da carne de maneira desequilibrada, caímos no pecado da luxúria. Essa seria a interpretação. Por isso, então, alguém que ostenta, alguém que faz festas todos os dias, que vive, né, nesse luxo, mas não enxerga o irmão necessitado, não faz o bem, não vive a caridade, essa pessoa vive na luxúria. A luxúria, portanto, está muito próxima do pecado da gula. Entenderíamos aí também a questão da cobiça, mas, sobretudo, um egoísmo generalizado que leva a pensar apenas em si mesmo e nunca lembrar dos outros. Estou comentando isso porque achei muito propício, de fato, com relação à figura deste homem e aquilo que a primeira leitura também alertava a respeito da consequência desse pecado. Então, é disso que a liturgia fala. Nós já estamos meditando a respeito do convite do Senhor de nos fazermos pequenos, pobres, de colocarmos a nossa confiança em Deus e abandonarmos todos os apegos, todas as seguranças deste mundo, há um bom tempo na liturgia. Cada final de semana vem trabalhando um aspecto. Então, neste domingo, nós olhamos para esta postura de um enraizamento nesses pecados que dizem respeito a saciar os desejos desenfreadamente num fechamento egoísta que despreza o próximo. Inclusive, o apelido desse homem rico, acho que é Epulão, ele entrou na tradição por conta da atitude dele, né? Então, esse Epulão seria uma pessoa que olha, mas não enxerga. Não enxerga o outro. Então, o Lázaro estava ali sofrendo também, não só pela fome, mas também com feridas, e esperava pelo menos comer o que caía da mesa desse homem, e ele nunca o socorria de maneira nenhuma. Essa parábola, ela tem alguns aspectos muito interessantes. Primeiro que a elaboração dela foge um pouco daquilo que é comum nas parábolas de São Lucas e, na verdade, de uma forma geral, porque Jesus não costumava dar nomes aos personagens das parábolas. E nessa parábola a gente tem um personagem bíblico, né? Alguém que realmente existiu e que é muito importante para a história de Israel, que é Abraão. Então, esse tem o nome, porque é o pai da fé, e ele representa os patriarcas todos, no fundo, está ali, né, neste lugar que nós poderíamos talvez identificar a mansão dos mortos, onde os justos esperam o julgamento final para depois irem para o céu, mas é um lugar já de salvação. Né? Na tradição aí bíblica, às vezes chamado mesmo de seio, né? O seio do pai, o seio de Abraão, enfim, esse lugar onde os justos repousam. E do outro lado nós temos esse homem que foi mau diante de Deus, que no seu egoísmo encontrou a morte. Provavelmente aí nós podemos identificar com o inferno mesmo, né? Esse lugar de morte eterna. E temos também o nome do pobre.
Muitos exegetas tentam relacionar esse Lázaro ao outro Lázaro, porque aquele que Jesus, o amigo que Jesus ressuscita também é Lázaro. Mas não existe muita consistência nisso, e acho que não é necessário a gente olhar tanto para isso também, para a nossa reflexão, porque o próprio significado do nome já diz muita coisa. Significa Deus ajudou. E na tradição bíblica também, nós vemos uma expressão muito interessante que pode ser relacionada também a esse contexto, que diz quando Deus se lembra do pobre, quando Deus se lembra daquela mulher que está já idosa e não pode ter filhos, tanto a mãe do Samuel quanto a Isabel, por exemplo, né? Quando Deus se lembra de salvar o seu povo, não é que Deus se esqueceu em algum momento, Deus não tem amnésia, né? Deus não tem uma cabeça fraca como a gente, que às vezes esquece as coisas. Mas então por que dizer que Deus se lembrou? É uma expressão bíblica para falar de quando Deus manifesta a sua vontade para salvar, quando ele entra em ação. Então, é uma forma de dizer que a salvação acontece concretamente naquele momento. É o momento que Deus cumpre a sua promessa, é o momento que Deus se lembra, né? Então, se a gente olhar nesse contexto, né, Abraão tem um nome, o Lázaro tem o seu nome ali, o nome do rico não aparece. É muito significativo isso, porque a palavra também diz que o nome do ímpio será apagado do livro da vida. Deus não se lembra do nome do ímpio, mas Deus se lembra, sim, do justo. O nome do justo nunca desaparecerá. Ele fica guardado ali, né, no livro da vida. Então, neste sentido, também é interessante que o nome lembrado testemunha justamente que Deus se lembrou de Lázaro. O nome não foi esquecido. Deus se lembrou deste justo e Deus ajudou. Deus se lembrou e ajudou. Aí nós vemos de uma maneira teológica e simbólica expressa esta verdade da fé. Nós celebramos o Ano Santo da Esperança, esse ano jubilar, que vem nos recordar justamente essa promessa. A esperança não decepciona. Se nós colocamos a nossa esperança em Deus, Deus cumpre a sua promessa. Deus se lembra sempre de salvar o seu povo. Deus se lembra da viúva, do órfão, dos pobres, daqueles que não são assistidos nas suas necessidades por conta do egoísmo e da maldade dos homens. Deus não se esquece, Deus se lembra e Deus ajuda. Só nisso nós já temos muita coisa para refletir. Mas então precisamos nos colocar na leitura, não é? Será que nós temos vivido de que maneira? Nós nos identificamos ao justo que se satisfaz com a simplicidade, com o pouco. O Lázaro se deixava tocar até mesmo pelos cães, e não é o mesmo contexto da nossa sociedade, né? Os cães hoje são chamados de filhinhos, de netinhos e de toda essa bobagem, né? Os cães lá em Israel, nesse período, eles eram considerados animais impuros, porque pelos hábitos alimentares, e eles eram criados soltos, não eram domesticados do mesmo jeito que nós temos hoje. Então vocês imaginem todo tipo de porcaria que o cachorro encontrava, né? E até hoje, né, isso é instinto. Se você deixa mesmo aquele cachorrinho fofinho, cheio de lacinho, de estrelinha solto, e ele achar uma carniça, é capaz dele rolar na carniça, né? Isso é instinto. Então imaginem por que o povo de Israel considerava o cachorro um animal impuro. Se alguém morria no campo, por exemplo, mesmo uma pessoa,
né? Nós temos isso na Bíblia, né? Às vezes alguém que é castigado por Deus e o seu corpo é alimento dos cães. Então imaginem por quê, né? Então os cães não eram animais acolhidos ali como animais de estimação e etc., nada disso. Agora, são estes os que prestam solidariedade ao Lázaro. Na sua doença, ninguém cuida dele, os cães lambem as suas feridas, aqueles bichos impuros que ninguém queria por perto. Ainda são... Então vejam a humildade, vejam a simplicidade deste pobre que está ali abandonado por todos, mas vai ser socorrido pela bondade de Deus, né? Então o rico morre, é enterrado, né? Vai para a terra, né? Destino natural. O Lázaro morre e é levado por anjos para a presença de Abraão, lá nesse lugar do repouso dos justos, né? A própria narrativa da morte dos dois mostra a deferência que Deus tem pelo justo, que não é abandonado na morte, nas doenças, nas dores, mas é socorrido. Agora, como eu dizia, né, nós vivemos a simplicidade, nós nos deixamos ajudar por qualquer pessoa, pelos irmãos, porque às vezes no nosso orgulho a gente não permite que as pessoas nem se aproximem para ajudar, né? Isso é uma coisa muito difícil. Eu até costumo dizer que um dos maiores desafios da nossa conversão é que a gente permita que o outro nos ajude. Não só quando a gente está destruído e não tem mais saída, mas nós precisamos aprender a deixar que os outros nos ajudem sempre, mesmo quando a gente não precisa. Porque Deus nunca precisa de nós. E Deus nos permite participar da sua missão, da missão de Cristo. Deus quis precisar de nós. Nós temos que aprender isso. Também devemos nos deixar cuidar pelos outros. Isso não é para que você fique também acomodado e então aproveite da boa vontade dos outros, né? Entenda o que eu estou dizendo. Porque também tem os espertalhões que aí já querem demais, né? Não querem fazer nada na vida e querem que todo mundo socorra o tempo inteiro. Não é isso. Mas imagina que você talvez seja perfeccionista e goste, né, lá da casa muito organizada, do trabalho muito bem feito e não sei o quê, e sem perceber você nunca deixa os outros participarem das coisas, né? Você, por exemplo, vai trabalhar até numa pastoral, não deixa ninguém ajudar, não deixa ninguém fazer, né? Porque você sempre no fundo pensa que você vai fazer melhor, que você sabe mais, que do seu jeito dá mais certo. Com isso, você atrapalha a conversão do seu irmão. E isso é um ato de orgulho. Então veja, só para perceber que às vezes a gente age o contrário do Lázaro, né? O Lázaro deixa até os cães lamberem suas feridas. Nós às vezes não deixamos nenhum irmão que é médico cuidar da gente. A gente acha que sabe mais, posso escolher o remédio que eu quero, o tratamento que eu penso que é melhor e não sei o quê, né? E às vezes diz respeito até o conhecimento profissional do outro, porque a gente é arrogante, um extremo. Mas no dia a dia, né, até a relação das mães com as filhas, com os filhos, os pais, né, com os filhos, etc., irmãos com irmãos, aprender a dar espaço também para o outro. E às vezes a gente se surpreende quando a gente aprende a fazer isso. Você descobre que talvez o jeito do outro não é igual ao seu, mas pode ser melhor do que o seu, ou pode ser bom tanto quanto o seu, embora não seja igual. E você descobre uma beleza nisso, porque existe uma riqueza de graça no projeto de Deus. Nós não somos iguais. Isso não quer dizer, na verdade, nem que eu seja melhor ou pior do que o outro. Talvez ficariam ali empatados. Mas se você não dá espaço, a beleza do que o outro pode oferecer nunca aparece. Percebe?
Então é um desafio viver com humildade, acolher o outro, dar espaço para o outro também expressar as suas qualidades e crescer na caridade, etc. Eu estava falando do contexto também de vida pastoral, dentro da igreja. E talvez vocês já tenham passado por isso em algum momento da vida. Às vezes tinha vontade de ajudar na liturgia, na catequese, não sei o quê, mas quem está lá dentro às vezes se sente dono e não dá muito espaço. Depois reclama porque ninguém ajuda. Né? Nossa, não aparece ninguém. Mas se você não dá espaço, né? Estou usando o exemplo da igreja, mas isso acontece no trabalho, isso acontece na família, isso acontece em todo lugar. Isso é fruto de uma atitude de maturidade da fé que te leva a ser mais humilde, mais simples. Isso vai ter uma recompensa. O mundo não depende de nós para girar. No entanto, ele pode girar melhor quando a gente é humilde. E aí eu vou falar de algumas coisas simples. Eu gosto de falar disso de vez em quando. Isso é uma questão de educação, não é só do que a palavra traz hoje. Né? Estou aproveitando para falar desse assunto também. Nós precisamos aprender a ter um cuidado pelo outro nas pequenas coisas. Isso torna a sociedade, a vida mais suave. Então, vamos entrar em coisas práticas. Quando você vai no self-service, como que você segura o talher? A faca e o garfo. Você segura apontando para frente ou para trás? Para frente, né? E aí salve-se quem puder. Se alguém te chama, a faca sai riscando o mundo. Ai, desculpa. É uma coisa tão boba, mas isso é fruto de um cuidado. É porque eu estou pensando no outro, eu já seguro o talher ao contrário, encaixo ele ali no guardanapo e pronto, não vai machucar ninguém, não vai espetar ninguém. Um exemplo. Vai no supermercado. A coisa mais chata que tem é ir naquele horário que tem mais gente, né? Porque você quase não consegue andar, né? E aí tem gente que vai distraidamente, pega aquele maior carrinho que tem, para no meio do corredor e fica olhando para a vida, pensando na morte da bezerra. E você tentando passar, você pede licença. Né? Pede licença aqui, pede licença ali, pede licença ali. Daqui um pouco, tem alguém pedindo licença para você porque você está fazendo a mesma coisa. Por que não você deixar o seu carrinho encostado num lugar que não vai atrapalhar ninguém, e você vai pegando as coisas que você quer, e depois você move seu carrinho, ao invés de ficar atrapalhando o mundo? Pequena coisa, que faz diferença. No trânsito, tem gente que, se o carro não apita, não põe o cinto de segurança. Né? Acha ruim, ainda briga com o carro. Tem gente que briga com o carro. Como se o carro tivesse culpa de estar apitando. Né? Tem gente que põe o cinto e senta em cima, para enganar, né, o sistema do carro. Senta em cima do cinto. Por que não se educar para fazer aquilo que é uma norma que foi pensada para o seu bem e para o bem dos outros? Então entra no carro, já coloca o cinto. Depois você liga o carro. Você tá dirigindo, por que você já não se habitua a dar sempre a seta? Antes de virar, eu já dou a seta, vou virar. Outro dia, eu dei uma buzinadinha, porque o cara quase bateu no meu carro, entrou sem dar seta de uma vez, e eu dei a buzinadinha para ele acordar e não ter o acidente. Aí ele deu a seta e buzinou para mim. Eu falei, não entendi, isso foi um agradecimento? Ou ele ficou bravo porque eu buzinei? E foi bem uma buzininha discreta, não fiz nada de escandaloso, não. Mas é impressionante, são pequenas atitudes. Mas tudo isso está dentro do contexto da nossa reflexão. Por quê? Humildade. Por que viver revoltado com as leis, com as normas? Parece que tem gente que, porque falou que tinha que dar seta, não quer dar seta. Porque falou que tinha que pôr o cinto, não quer pôr o cinto.
tem gosto de ficar parado no meio do caminho para que o outro tenha que te pedir licença. Isso é estranho. É uma atitude arrogante. Tem uma palavra em português que eu gosto muito, por causa da tradução. Nós precisamos ser pessoas elegantes. Elegante não é uma pessoa muito luxuosa, que usa roupas caras e não sei o quê. O elegante é aquele que caminha com Deus. Caminhar com Deus significa ter uma atitude de filho, de humildade, consequentemente, de irmão. Então, isso vai gerando uma postura nova, desde as pequenas coisas. E quando você se acostuma a viver nessa docilidade, a vida fica mais tranquila, fica mais leve. Você não cultiva dentro de você revolta, você não briga com o carro, você não briga com alguém que tentou te alertar que você estava fazendo alguma coisa errada. E, no fim, todos convivem melhor, inclusive. São conselhos pequenos para cada um refletir. Mas, além disso, sobretudo, não tirar de vista a promessa de Deus. Deus se lembra do justo. Deus socorre os pobres. Se nós vivermos pensando que somos melhores do que os outros, querendo que o mundo gire em torno de nós, buscando saciar de uma maneira desequilibrada todos os impulsos da nossa carne, nós vamos acabar na condenação eterna. E eu penso que ninguém quer o inferno. Então, que o Senhor nos ajude hoje a buscar este lugar de humildade, de serviço, de disponibilidade à vontade de Deus,